Efésios 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Então, o tema da pregação hoje é orar orando. Então, fala aí para a pessoa que está do seu lado. Como que você vai orar? Você vai orar orando. Amém? Então, nós vamos orar orando. Por quê? Porque aqui está dizendo aqui, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Então, você vai orar com toda oração. Então, como que você vai orar? Orando, com toda oração. Orar orando, com toda oração e súplica. Nós vamos dar um salto na nossa vida de oração. Porque Deus tem revelado muitas coisas sobre oração. Então, Deus tem falado muito sobre oração. E você vai sair daqui com uma visão diferente sobre oração. Amém? Apesar de ter muitas coisas que eu acredito que você já sabe, eu tenho certeza que Deus vai te revelar coisas que você não sabia. Amém? Em Mateus 6, o versículo 5 diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Glória a Deus. Como que você vai orar? Orando. Você vai orar orando. Mas orando como? Orando com sinceridade. Por quê? Porque aqui está dizendo aqui, ó, que não adianta você ser falso. Não adianta eu vir aqui na frente e fazer uma oração bonita para vocês falarem: olha como o irmão ora bonito. Porque se eu fizer só isso, por essa intenção, eu estou sendo falso e eu já recebi o meu galardão. E qual que seria o meu galardão? Qual que seria o meu prêmio por ter feito essa oração? Simplesmente você ter achado bonito. Então, quando você é falso, quando você está fazendo uma oração, simplesmente para as pessoas verem você, então é isso que você recebeu. Você já recebeu o seu galardão. Você já recebeu a sua recompensa. Então, o que você entende disso também é que se você for sincero, se você orar orando, você tem um prêmio. Você tem um prêmio. No versículo 7 diz assim: e orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que é repetição vã? Então você tem que entender. Repetição vã, repetição vazia. Ora, simplesmente a mesma oração, do mesmo jeitinho, da mesma maneira, sem estar com aquilo no coração, é uma oração vazia. E uma oração vazia, ela vai vazia e ela volta vazia. Imagina você mandar uma carta em branco para o céu agora. Aí, como que vai voltar essa carta? Do mesmo jeito que você mandou, vazia. Agora, se você mandar uma oração para o céu, como que ela vai voltar? Com a resposta da sua oração. Então, você ficar só repetindo, é vão, é vazio. Vai para o céu vazio e volta vazio. E é por isso que muitas pessoas não conseguem receber nada de Deus. Porque estão orando vazios. Não está com aquilo no coração. Então, a repetição não é errada. Não é errado repetir. O que é errado é você repetir vazio. Porque muitas vezes você está com tanta dor que você só vai falar a mesma coisa. Fala: Deus, está doendo. E está aqui no seu coração. Não é uma repetição vazia. É exatamente aquilo que está no seu coração. Fala: Deus, olha, eu orei 10 minutos, mas agora continua doendo. E você vai orar a mesma coisa de novo. Por quê? Não é uma repetição vazia. Então você tem que orar orando. Amém, glória a Deus. No 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe pedirdes. Não adianta você pedir um carro zero para Deus. Não adianta você pedir mansão para Deus. Não adianta você pedir casa na praia. Muitas vezes não adianta você pedir salário mais alto. Porque Deus sabe aquilo que você precisa muito antes de você pedir. E aqui está o segredo da vitória. Muitas vezes você pede coisas, só que você não precisa delas. Você acha que precisa. Eu aprendi isso logo quando eu cheguei na Filadélfia, então o pastor me ensinou. Ele falou assim: tem uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Você precisa comer todo dia, mas você não precisa comer em restaurante todo dia. Você precisa vestir, mas não tem que ser de marca. Qual que é a diferença? Aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero. Quem não quer comer em restaurante todo dia? Todo mundo quer. Mas você não precisa. Quem gostaria de ter roupas de marca, joias? Todo mundo quer, mas você não precisa. Não adianta você orar a Deus por coisas que você não precisa, porque Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes você acha que precisa e não precisa.
Então, nós temos que ser simples na nossa oração. Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. O que você aprende aqui? Primeiro, que Deus está no céu. Porque quando as pessoas perguntam assim, você está passando por esse problema? Onde está seu Deus? Está a resposta aqui, nessa oração. Meu Pai está no céu. Deus está no céu, não está em outro lugar. Não interessa se eu estou passando bem, se estou passando mal. Ele está no céu, ele nunca saiu de lá. Ele está no céu. Então essa é a resposta, primeira coisa. Aí você aprende o quê? Que você tem que adorar a Deus. Santificado seja o teu nome. Você tem que glorificar a Deus. Você tem que glorificar. Então muitas vezes a gente chega e só sabe fazer um tipo de oração, mas a gente tem que santificar a Deus. Deus, santificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Tu és santo, Senhor. A gente tem que lembrar de Deus. Por quê? Porque a gente está orando para quem? A Deus. Então a gente tem que lembrar de Deus quando a gente ora. A gente está orando para Deus. Muitas vezes a gente ora tudo, mas esquece que... Por que você está falando? Para Deus. Então nós temos que orar a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O que você está orando aqui? Para ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus feita na terra, como é no céu. Como você acha que é a vontade de Deus feita no céu? Deus fala, os anjos obedecem. Simples assim. Não tem pergunta, não tem como, não tem porquê, não tem quando. Faz isso. Eles vão e fazem. E quando você ora isso, você está pedindo para ser feito da mesma maneira aqui. Só que muitas vezes quando Deus pede para você fazer alguma coisa, você fala, Deus, será que é isso mesmo? Mas como que é? Não quero fazer isso. Não. Então você não está fazendo a vontade de Deus aqui na terra como ela deveria ser feita. Ou seja, igual é no céu. A gente não tem que questionar. A gente não tem que ficar perguntando muita coisa. A gente tem que obedecer. Então, aceitar a vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Essa é uma das coisas mais difíceis que tem muitas vezes. Por quê? Porque às vezes a vontade de Deus vai exatamente contra a nossa vontade. Às vezes a gente quer fazer de um jeito, mas Deus fala, mas você não vai fazer assim. Fala, não, Deus, mas eu quero fazer desse jeito, mas você não vai fazer. Então você tem que aceitar a vontade de Deus. E quando você está orando, então você tem que aceitar a vontade de Deus. Não adianta você orar uma coisa que não está na vontade de Deus. Não adianta. Por quê? Porque Ele vai fazer só a vontade dEle, Ele não vai fazer a nossa vontade. Ele vai fazer a vontade dEle. Então quando a gente ora, a gente tem que orar à vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus. Isso é orar orando. Glória a Deus. No 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Está pedindo o pão nosso, gente, de cada dia. Não é o pão nosso do mês que vem. É o pão nosso de cada dia. A gente aqui no Japão, a gente não tem esse problema. A gente ora assim, obrigado pelo pão que o Senhor já deu. Porque Ele já deu. Ele não tem que dar ainda, Ele já deu. Eu tenho certeza aqui que às vezes você deve ter passado dificuldades, mas nunca te faltou o pão. Porque Deus é bom. Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é misericordioso. Só que essa é a raiz de toda a nossa preocupação, de todo o nosso estresse. Que a gente quer o pão daqui 30 dias, a gente quer o pão de um ano. Por que a gente quer pão de um ano? Para a gente poder comprar casa, para a gente poder comprar isso, comprar aquilo outro. A conta vai vencer mês que vem, você já está preocupado. Aí você tem um AVC amanhã, você não precisa pagar a conta. Por quê? Você está estressado, você estava nervoso, estava doido, perdendo todos os cabelos. Então assim, daí você morre antes, não precisa pagar a conta. Olha que vantagem. Então assim, não adianta ficar se preocupando. Você nem sabe se você vai sair daqui e vai chegar vivo na sua casa. Eu não sei se eu vou chegar vivo. A gente não tem que se preocupar com coisa muito futura, não. Não tenta puxar muito para perto de você o futuro, não. Então assim, a palavra de Deus nos ensina assim, que basta o dia o seu próprio mal. Então assim, as coisas de hoje, você tem que resolver hoje. Amanhã você não sabe o que vai ser. É lógico que eu não estou dizendo para você ser um relaxado. Falar assim, eu não vou guardar o dinheiro para a conta de amanhã, porque já que eu não sei. Não é isso. Só que muitas vezes você vive preocupado com coisa que você nem sabe se vai acontecer. Eu falei uns tempos atrás para uma pessoa, né? A pessoa vive preocupada com o futuro, com as coisas ruins que podem acontecer. Eu falei assim, olha, de todas essas coisas ruins, da sua vida toda, a pessoa deve ter uns 50, 60 anos. Da sua vida toda que você viveu se preocupando, quantas dessas coisas ruins aconteceu? Falei assim, uma ou duas. Eu falei, então, você viveu a vida inteira preocupado, só aconteceu 2 coisas ruins. Pra quê? Então não adianta você ficar se preocupando com muita coisa. Não adianta, você tem que confiar em Deus. Isso é orar orando, é você orar confiando em Deus, sabendo que Deus está cuidando de você. Amém? Olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A gente deve pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Mas não adianta você pedir perdão se você não quer liberar perdão.
Não adianta, não é válido, não é uma oração. Se você pedir perdão e não liberar perdão para as pessoas, você não orou. Entende isso? Você não orou. Por quê? Orar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que você perdoe. Se você não orou a vontade de Deus, se você não quis perdoar, então você não orou. E Deus também não vai te perdoar. E se Ele não te perdoar, o que vai acontecer? Não vai vir bênção na sua vida. E daí a sua vida fica toda amarrada, toda arrebentada, porque você não quis liberar perdão. Gente, liberar perdão é diferente de ser curado. Você tem que entender isso. Então assim, você tem que fazer uma oração dizendo, eu libero perdão. A cura, muitas vezes, vai vir depois. Você vai ser curado depois, mas você tem que liberar esse perdão. Você tem que colocar na sua cabeça assim, eu não vou cobrar mais isso. Essa pessoa não me deve mais. Então vamos dizer que fosse dinheiro mesmo, a pessoa está te devendo dinheiro. Aí você resolveu perdoar, você decidiu, porque Deus mandou você perdoar. Essa pessoa não te deve mais. Se ela voltar amanhã e te pedir dinheiro emprestado de novo, você pode emprestar da mesma maneira, porque ela não te deve mais. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Você emprestaria se ela não tivesse feito isso já? Ah, emprestaria. Então é isso que você deve fazer. Isso é perdoar. É você realmente apagar a dívida. A pessoa não te deve mais. Você não pode olhar com ela assim e falar assim, mas seu nome estava sujo aqui no SPC aqui, ó. Tá vendo? Não tem. Perdoa a dívida, perdoou, acabou. Está zerado. É isso que você tem que entender sobre perdão. Perdoou, acabou. Então você tem que tratar a pessoa zerado. Então assim, é lógico que tem pecados que são muito mais graves, mas o que você tem que fazer? Você tem que tratar ela como se fosse uma pessoa nova. A pessoa que você acabou de ver. Então você não emprestaria dinheiro para uma pessoa que você acabou de ver? Não. Então você vai tratar ela da mesma maneira. Mas você não vai tratar ela com nenhuma diferença, como se ela estivesse te devendo ainda. Mesmo que ela seja a mesma pessoa ruim, rancorosa, sem vergonha, você tem que olhar para ela como se ela fosse uma pessoa nova. É isso que você tem que fazer. Perdoar. Aí você pedir perdão. Se você não fizer isso, você não orou. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. A gente deve então pedir proteção. Então, a palavra de Deus em Mateus 26:41 diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como que você não vai cair em tentação? Vigiando e orando. Se você não está orando, então pode ter certeza que os maus desígnios do seu coração vão fazer você pecar. E por que você é tentado? Porque o mal já está no nosso coração. Aí você quer fazer o mal. Só que o que vai te impedir de fazer o mal que está no seu coração? Exatamente se você estiver vigiando e orando. Então a oração é o antídoto para o pecado. Você só começa a pecar quando você não está orando. Se você pecou, então você não estava orando. É simples assim, você não estava orando. Não estava orando da maneira que você deveria orar. Eu estava trabalhando numa fábrica lá, estava trabalhando assim, e eu estava orando. E daí a pessoa me chamou, e eu não sei porquê, do jeito que ela falou comigo, assim, eu fiquei tão irritado que eu falei um palavrão. Eu estava orando. Assim, 5 minutos aqui, a pessoa me chamou, eu virei assim, e falei um palavrão. Daí eu parei assim e falei assim, mas como que foi isso? O que aconteceu? Então eu não estava orando como eu deveria. Eu não estava vigiando. Então essa é a diferença. Então assim, você pode estar orando aqui na fábrica aqui, e daí a pessoa aconteceu alguma coisa, você fala um palavrão. Mas o que é isso? Então você não estava orando do jeito que você deveria. Então você não estava vigiando do jeito que deveria. E é por isso que acontecem essas coisas. Então, o jeito de você não pecar, de você não cair em tentação é orar. Mas é orar como? Orar de verdade. É orar orando, com toda oração e súplica. Vigiando no Espírito. É assim que a gente vai orar. É assim que você deve orar. Se não for assim, não é oração. Não é oração. Então você tem que orar orando. Glória a Deus. Agora, eu acredito que vai vir uma grande revelação aqui para você sobre essa oração do Pai Nosso. Perceba que não tem nenhum eu nessa oração. Não tem eu nessa oração. Não tem eu. Só tem nós, nosso. Pai nosso, não é Pai meu. O Pai é nosso. O mesmo Pai que me abençoa, abençoa vocês. E não adianta eu querer ter inveja. Não adianta eu achar que o outro é o filho preferido de Deus. O Pai é nosso. O pão é nosso, não é meu pão. Não é para minha família só. É nosso, a gente tem que orar pelo pão de todo mundo. Quando a gente ora só pelo nosso, a gente não orou como deveria. Não orou como deveria. Quando eu comecei a entender isso, eu mudei um pouco a minha oração. Mudei. Quando eu oro, eu estou pedindo alimento agora pelas pessoas que não têm. Por quê? Porque eu entendi que o pão não é meu. Não é só para mim, é nosso. O pão é nosso. Perdoa as nossas dívidas. Você não tem que orar só pelos seus pecados, não. Você tem que orar pelos pecados da sua família, pelos pecados da nação, pelos pecados da nossa igreja, pelos meus pecados, tem que orar.
tem que orar pelos meus pecados também. Lembra de mim nas orações lá. Ora, você tem que orar, porque os pecados são nossos. Não é só meu, o pecado é nosso. O perdão é nosso. É tudo nosso, não tem nada meu aqui. Não tem espaço na oração para egoísmo. Quando você pede alguma coisa só para você, provavelmente você não vai receber, porque não tem espaço para egoísmo. Como que você vai orar? Orando com toda a oração e súplica. Se você for, então, egoísta na sua oração, provavelmente você não vai receber. Provavelmente. Por que é que muitas vezes Deus não te dá essa bênção financeira que você muitas vezes pede? Porque você está pedindo para você. Você não está explicando para Deus para que você quer. Você não está colocando Deus em nada dos seus projetos. Fala, para que você quer mais dinheiro? Ah, porque daí eu vou ter coisa melhor para mim, para minha família. E aí? O que Deus vai ser glorificado nisso? Agora, se você coloca isso, fala, Deus, eu quero ganhar mais porque eu quero ajudar mais as pessoas. Eu não quero que a pessoa chegue na minha porta e eu diga assim, olha, não tem como te emprestar, não tem como te ajudar. Aí Deus já falou, peraí, então mudou o negócio. Ele está pedindo mais dinheiro, ela está pedindo mais dinheiro para fazer alguma coisa para minha glória. Olha a diferença do que pedir aumento de salário para você. Para que você quer aumento de salário? Para que você precisa disso? Se Deus cortasse, eu acho que pela metade do seu salário você ainda sobreviveria. Sobreviveria, né? Não é o que você nem ia ter o que você quer, mas você ia ter o que você precisa ainda. Quantas pessoas aqui a gente ganhava o dobro, gente? Há 5, 10 anos atrás a gente ganhava o dobro do que ganha agora. A gente não está sobrevivendo? Tá. E tem gente que está ganhando a metade do que a gente ganha ainda está sobrevivendo. Não adianta você pedir mais para Deus se você não colocar nada de espiritual nisso. Quando eu fui para o Brasil, então eu estava pedindo para Deus abençoar a gente. O que eu falei para Deus? Falei, Deus, eu estou indo em missão. Eu não estou indo só passear não, Deus. Eu quero ir lá, eu quero falar de Deus para essa pessoa, para essa pessoa. Deus me abençoou. Mas por quê? Porque eu coloquei um propósito espiritual nisso. Se eu fosse só para passear, para brincar lá, Deus fala, você quer só passear? Então vai com suas pernas. Vai com o seu braço aí, trabalha aí e se vira. Não tem que abençoar isso. Eu não estou dizendo que Deus é ruim ou que Deus não vai abençoar coisas que a gente quer, não, gente. Só estou dizendo assim que é mais fácil você receber quando você coloca coisas espirituais no meio. Explica para Deus para que você quer ganhar mais dinheiro. Aí você vai analisar e falar assim, realmente, eu não coloquei nada de nosso aqui, só coloquei meu. Então, provavelmente Deus não vai ouvir, porque você não orou. Porque orar é orar conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Se você não estiver orando conforme a vontade de Deus, provavelmente você não vai receber. Provavelmente não vai receber. Então, essa é a diferença. Então, você tem que orar orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Vigiando no Espírito. E ore também pelos santos. Quem são santos? Gente, cada um aqui de nós é santo. Glória a Deus. Jesus nos santificou no seu sangue. Cada um de nós aqui é santo, gente. Ora pela igreja. Você tem que orar pela igreja. Não esqueça de orar pela igreja. Isso é oração. Amém? Em Lucas 18, conta 2 parábolas sobre oração. A primeira parábola fala de uma viúva, que ela tinha uma causa. E um juiz, ele era raça ruim. Ele não temia Deus, ele não temia homem. Ele era uma raça ruim, uma pessoa que não prestava. Mas ela, de tanto insistir para ele julgar a causa dela, ele decidiu julgar a causa dela, exatamente só para não ser importunado. Só para não ser importunado. Então, o que Jesus queria ensinar com isso aqui? Essa aqui, é uma parábola que ela é diferente das outras parábolas. Por quê? Porque ela vem a explicação da parábola antes da parábola. Isso aqui é coisa rara na Bíblia. Você pode ver que as parábolas geralmente não tem explicação. E as explicações que tem foram dadas para os apóstolos, não era dado para a multidão. Mas aqui diz assim, olha, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então qual que é o nosso dever? É orar sempre e nunca desistir. Orar sempre sem desistir. Você vai orar? Sim. Amém. E orando, com toda oração e súplica. Então nós não podemos desistir, porque orar, gente, é um dever. É um dever. Mas também é um prazer. É uma dádiva, porque você pode conversar com Deus do universo, gente. Então você não tem que encarar isso só com um dever. A gente tem o dever de orar, mas orar sempre. Mas o que quer dizer esse sempre? É perseverando. Você não vai orar hoje e falar assim, Deus, amanhã me dá isso. Daí se Deus não te der amanhã? Aí você pede de novo. Você não pode desistir. Esse é o seu dever. É pedir, é insistir. Quem tem filho aqui sabe como que é.
Quando a criança quer um negócio, ela vem e pede, ela vem e pede, ela vem e pede, ela importuna, ela importuna, ela importuna. Quando você vê que é exatamente isso que ela quer mesmo, aí você acaba dando. Você acaba dando. Você acha que Deus é mais ruim que vocês? Mais ruim que eu? Você acha que se você ficar insistindo com Deus, Ele vai falar, não, eu não vou te dar, não. Você acha que é isso mesmo que Ele vai fazer? Não, gente, a gente tem o dever de orar, de insistir com Deus. Quando Deus vê que você quer mesmo aquilo lá, que é só aquilo que você pede, só aquilo que você quer, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas a gente não pode desistir de orar. Glória a Deus. Na próxima parábola fala do fariseu e do publicano. E diz que esse fariseu, ele orava de si para si. Você tem ideia do que é orar de si para si? Porque a gente deveria orar para Deus. A gente deveria orar a Deus. Mas ele orava de si para si. E essa é outra revelação. Muitas vezes você está orando de você para você mesmo. Você está orando para você não está orando para Deus. Você está orando para você. Você quer que Deus faça a sua vontade. Aí você começa a inverter todo aquilo que a gente viu em Mateus lá, né? Deus, venha o meu reino. Seja feita a minha justiça. É assim muitas vezes que a gente ora. A gente não quer a vontade de Deus, a gente não quer nada. É a minha justiça. Não, Deus, essa pessoa fez coisa ruim comigo. Julga essa causa aí, eu quero o mal dela também. Isso não é orar, gente. Eu não estou dizendo que você não pode pedir a justiça de Deus. Mas quando você pede o mal para a pessoa, mesmo essa que te fez mal, você não está orando segundo a vontade de Deus. Você não está orando. Você está orando de você para você mesmo. Você está orando como um egoísta. E é por isso que as nossas orações muitas vezes não são respondidas. E é por isso que você pode orar anos. Se você orar errado, você não vai receber. Você não vai receber. Porque você está orando errado, você está orando de você para você mesmo. De si para si. Se engrandecendo a si mesmo. Então, não adianta. É oração errada.